intensamente as duas paixões de que se ocupou ao longo de sua existência: a medicina e a história. Sem tempo para percorrer todas as etapas do itinerário que o marcou, atenho-me ao essencial de sua magnífica biografia. Entre os que discorreram sobre sua personalidade, a filha Ângela, José Teles, o poeta que o sucedeu na Academia Cearense de Letras, nosso colega médico anestesista, Murilo Martins, também médico e confrade no Instituto do Ceará, são unânimes em ressaltar atributos de sua personalidade que o descrevem como alguém educado, atencioso, bem-humorado, dono de uma curiosidade descrita por ela, a Ângela, como saudável. Característica que explica seu entusiasmo pela pesquisa em simbiose com a modéstia, resumida pelo jornalista e escritor Daniel Pisa em um de seus aforismos sem juízo. Aspas. Não há maior falta de humildade que a falta de curiosidade. O médico e o historiador começaram a se constituir em família, no convívio com o avô e o pai, influências cultas na sua formação. A lamparina que o então garoto segurou bem alto para que o avô médico atendesse acidentados em desastre de trem ocorrido em sua querida Baturité, iluminou também a vocação precoce do futuro esculápio. Médico pela Faculdade de Medicina do Recife em 1948, só em 1954 optou pela especialização em pediatria, adquirida no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, condição adequada ao seu temperamento sensível ao sofrimento das crianças e à angústia das mães, ambas muito exigentes de zelo profissional. Se o diálogo do médico com o paciente afigura como fundamental para a elucidação diagnóstica e condução terapêutica, a impossibilidade óbvia dessa colaboração impõe discernimento e habilidades especiais ao clínico. Como pediatra, ocupou múltiplos cargos e funções relevantes no setor público, em instituições privadas, filantrópicas e entidades de classe da especialidade. A Sociedade Cearense de Pediatria, que ajudou a fundar e presidiu o Centro Médico Cearense, do qual foi presidente, confirma um brilhante desempenho no ofício perfilhado. Sua carreira na medicina culminou com o ingresso no corpo docente de nossa faculdade na área da pediatria, cujo conteúdo dominava pelo estudo e a experiência acumulada no exercício continuado da clínica. Os mais antigos aqui nos lembramos muito bem que nós tínhamos a puericultura com o professor Zé Fernandes, pediatria com o professor João Valente Miranda Leitão. Por coincidência, ambos intelectuais. Professor Zé Fernandes, um filólogo, e João Valente Miranda Leitão, um poliglota e um profundo conhecedor do cinema. Seria depois uma característica herdada pelo seu filho, Miranda Leão, grande crítico e conhecedor de cinema. Eu tive dificuldade, porque a memória já está dando trabalho, mas a Ângela disse que o doutor Vinícius, à mesa, conversava muito com a família sobre puericultura. E então, realmente, ele era assistente do professor Zé Fernandes. E aproveitando aqui, a academia tem vários pediatras. Eu queria sugerir um dia, se for o caso,
convidar uma professora da UES, professora Georgina, que escreveu um belo trabalho sobre Dr. Abdenago da Rocha Lima. Foi um grande pediatra, modernizador da pediatria no Ceará, e que, abrangendo desde maternidade, que ele fundou, um abrigo para crianças órfãs, abandonadas, e várias instituições. É um trabalho realmente fabuloso. Eu entreguei até um livro ao Flávio, porque eu vou chamar o Juvenal de Carvalho de avô, né, Flávio? Foi um grande mecenas, pouca gente sabe, e tudo quase que o doutor Abdenago fez foi pago, custeado pelo Juvenal de Carvalho e um pouco pelo Rotary, né? Então é interessante num dia desse, porque eu realmente fiquei surpreso e encantado com o que essa professora conseguiu na Fundação Oswaldo Cruz, que é uma publicação que ele fez contando toda essa história da obra dele como médico e pediatra. À época, a matéria dividida em pediatria, voltada para moléstia, diagnóstico e tratamento próprio da infância, e puericultura, esta focada nos cuidados com a criança, bases para o desenvolvimento saudável. Os catedráticos, como então denominados, eram respectivamente Miranda Leão e José Fernandes, ambos cultos, sendo o segundo filólogo e católico fervoroso, e também professor do Colégio Militar. Tendo sido seu aluno, não lembro com qual deles cooperou, mas me atrevo a dizer que foi em puericultura. Mesmo quando Ângela evoca em suas memórias domésticas o amor ao magistério e menções frequentes à puericultura. Quanto à segunda paixão, a história, foi igualmente vitorioso em seus propósitos. Esforçado investigador, persistente, paciente, minucioso, reuniu os predicados indispensáveis a um pesquisador consciencioso, dedicado a esclarecer dúvidas e desvendar a verdade, muitas vezes oculta nos palimpsestos do tempo. Jorivar Macedo, ao recepcionar na Academia Cearense de Letras, considera-o, aspas, um historiador por inteiro, capaz de desvendar mistérios, descobrir documentos e revelá-los, conseguindo elaborar síntese, porque teve a necessária compreensão dos fatos. Após sua morte, a convite de familiares, tive a ocasião de visitar seu gabinete de trabalho e constatar a forma como organizou alentado fichário, suporte de suas pesquisas antes do advento das facilidades eletrônicas hoje disponíveis, e assim imaginar quanto lhe terá custado em tempo e empenho reunir tão precioso acervo. Tendo sua amada Baturité e o Ceará como palco, concentrou sua atenção na história da Igreja Católica, da medicina, do povoamento do Estado e da genealogia. Debruçou-se com meticulosa apuração sobre o povoamento tardio da esquecida capitania e os lances épicos dos colonizadores retardatários, fustigados pela aridez do clima e a hostilidade dos nativos. Atuou na imprensa, escrevendo em jornais e revistas, sempre sob temas do seu agrado, e em periódicos especializados, com destaque para a valiosa obra estampada na tradicional publicação do Instituto do Ceará. Raimundo Girão o apontou como, aspas, um escritor que não sabia parar. Era prolífico, digo eu, por não querer ou não poder parar, impulsionado por uma tendência inata para a escrita. Dos livros de sua autoria, menciona a seguir 3 premiados. Buba Meu Boi, uma nova abordagem, 1982, Prêmio Leonardo Mota. A colonização portuguesa no Ceará, no povoamento, prêmio otorgado pela Sociedade Beneficente 2 de Fevereiro. História da Medicina no Ceará,
1978. O livro era lançado em segunda edição. Prêmio Governo do Estado do Ceará. Este último, ora lançado ao público, oportunamente reeditado pelo INESP, editora da Assembleia Legislativa, cujo catálogo retrata a preocupação em recuperar, preservar e difundir a memória de nossas instituições políticas, dos movimentos sociais e de seus protagonistas. Por mais de uma vez, a demanda agora satisfeita me foi apresentada por interessados que se ressentiam da obra esgotada e clamavam por uma nova edição. Corria o ano de 1978, quando o então governador Valdemar Alcântara, um dos fundadores da nossa Faculdade de Medicina e seu diretor por 2 períodos sucessivos, instituiu por decreto, à guisa de comemorar os 30 anos de abertura da escola, concurso literário, tendo por tema a história da medicina no Ceará. A ele concorreram 2 autores, sob o pseudônimo de Galeno de Montemor e Simão Mazon. Havendo a comissão julgadora composta por Oswaldo Riga, Otacílio Colares e José Humberto Tavares de Oliveira, decidido premiar o primeiro, Galeno, recomendando, no entanto, a publicação dos 2, dada a qualidade de que se revestiam, embora o segundo se ativesse apenas ao período colonial. Identificados os candidatos, verificou-se, veja a coincidência, tratarem-se do vencedor Vinícius Barro Leal e de Socorro Nobre, ambos médicos pediatras, docentes da faculdade homenageada. A publicação dos trabalhos, em decorrência do exitoso certame, tornou-se um marco para o conhecimento dos pródromos e evolução da arte de curar em território cearense. A forma generosa de encarar a história, na introdução que escreveu para a monografia premiada, fez com que o Dr. Vinícius prestasse homenagem a 4 colegas, aspas, heróis, homens extraordinários, fecho aspas, que tombaram no combate à epidemia de cólera, que graçava em Fortaleza no ano de 1878, assim como recordou outros médicos sobreviventes da grande hecatombe sanitária. Antes do texto do Dr. Vinícius, os relatos existentes sobre fatos, instituições e vultos proeminentes da medicina local pecavam por sua natureza fragmentária e incompletude, com evidente prejuízo de uma visão sequenciada do curso do processo histórico. Há livros que passam, embora com grande ruído quando são lançados, e livros que ficam. Estes são ditos fundadores, porque depois dele ninguém escreverá sobre o tema ali abordado sem mencioná-los como fonte de consulta e informação. Tal o livro em comento, por sua abrangência, precisão, elaboração metódica e anexos, que resume a cronologia de eventos e a menção a personagens neles inseridos. Como cidadão, observou nobres valores, cultivou amizades, pai e esposo modelo, profissional idôneo e ético. Convivi pouco com o Dr. Vinícius, perda sem remédio. Guardo dele o semblante tranquilo, o meio sorriso, a postura comedida de nossos esporádicos encontros em eventos acadêmicos. Ficaram também os 2 livros que me ofereceu, com delicadas dedicatórias. E mais, um exemplar da edição patrocinada pelo governo do Estado, dedicado de próprio punho, letra muito bem legível, ao meu pai, aqui reproduzida por conferir certo valor histórico
decorridos 40 anos de firmada. Aspas. Ao eminente e preclaro colega e confrade Valdemar Alcântara, a minha homenagem de consideração, respeito e louvor pela iniciativa de ter proporcionado aos médicos cearenses o registro de memórias de nossa medicina. Fortaleza, 10 de março de 1979, Vinícius Barros Liado. Festejar esse lançamento é o regozijo do que esperavam pela segunda aparição da obra, retirada da campa do esquecimento, onde dormitava, sem espargir as luzes do entendimento sobre tantos que se interessam pelo assunto. Que outros, entre os muitos talentos que sobejam em nosso meio, possam dar-lhe necessária continuidade e atualização para gáudio dos adeptos da história da medicina. Honra seja feita a uma vida toda de serviço em prol da medicina e da cultura, inspirada nas virtudes cristãs, as quais cultivou com inviolável fidelidade. Muito obrigado.